Bom, eu sou o Leonardo, eu vou falar sobre a dilatação térmica. Dilatação térmica é um processo em que os corpos encontrados na natureza, em sólido, líquido ou gasoso, eles se expandem, as moléculas entre eles se expandem assim aumentando o espaço. Existe tanto a dilatação térmica quanto a contração térmica. Nesse a gente vai falar mais sobre a dilatação. Existem três tipos de dilatação: a volumétrica, a linear e a superficial. A gente vai falar só sobre a volumétrica e a linear, a superficial e a linear, perdão. Bom, é o seguinte, a gente tem os líquidos, sólidos e gasosos. Quando você aquece um corpo, as suas moléculas elas pegam uma distância entre si, assim criando um espaçamento maior, assim dilatando o corpo. Quando elas se resfriam, elas se contraem, isso seria a contração térmica, e a dilatação quando elas se expandem. Bom, e agora eu vou explicar as formas. Tá? Bom, como eu tinha dito antes, eu vou falar sobre a dilatação linear. A dilatação linear ela é caracterizada pela... A principal característica dela é a dilatação do comprimento, e ela pode ser calculada através da seguinte fórmula: ΔL é igual a alfa de L0 por ΔT. Bom, eu vou explicar os componentes da fórmula agora. O ΔL ele é o componente que fala sobre ele identifica a variação da largura. O alfa ele é o coeficiente de dilatação térmica, ele é representado em graus Celsius. O L0 é a largura inicial do corpo e o ΔT é a variação da temperatura. E é só. Bom, agora eu vou falar sobre a dilatação superficial. A dilatação superficial tem como principal característica a expansão da sua superfície, da superfície do corpo. E ela pode ser calculada através da seguinte fórmula: ΔS é igual a beta de S0 ΔT. Agora eu vou explicar os componentes da fórmula. Beta é o coeficiente de dilatação térmica superficial. Ele na fórmula sempre vai ser padrão. O beta é igual a 2 vezes A, então na fórmula você altera ele para isso. O S0 é a superfície inicial do corpo. O ΔS é a variação da superfície e o ΔT é a variação do tempo. E é só. Bom, hoje eu vou falar sobre aplicações. Aplicações podem ser utilizadas mesmo em casa, com efeito de aumento de temperatura. Por exemplo, abrir uma tampa de vidro de conserva aquecendo de alguma forma. Também podemos citar o fio de telefone ou luz que é exposto ao sol quente do verão, eles variando de temperatura, eles se estendem, fazendo um envergamento maior. Na construção civil, observa o fenômeno de dilatação, e os pedreiros usam muito esses conceitos, mais pelo conhecimento do que pela prática. O engenheiro, ao projetar pontes, casa, prédio, viadutos, ele já prevê essa dilatação, pois o material pode sofrer evitando dano como rachaduras nas paredes, lajes, pisos, entre outros. No nosso cotidiano, existem várias formas de situações que envolvem a dilatação. Por exemplo, se a gente colocar um chá quente em um copo de vidro, ele vai trincar. Isso ocorre por quê? Porque a parte interna do copo se dilata ao ser aquecido. No entanto, ocorre a diferença de dilatação entre as partes interna e externa do copo, o que acaba trincando. Assim como os dentes utilizados na obturação, também sofrem dilatação térmica. Por exemplo, comida muito quente e bebida gelada excessivamente pode provocar danos na obturação, pois eles dilatam ou contraem. Um dos possíveis danos são as quebras de dentes e as cárie, que pode acontecer quando há dilatação na obturação.
Olá, professor. Meu nome é Luan. O nosso grupo está falando sobre dilatação térmica. Eu vou fazer nesse momento uma experiência para demonstrar um pouco sobre esse assunto. E nessa experiência a gente vai usar um fósforo, um ovo cozido, um pouco de algodão e uma garrafa de vidro com a boca um pouco larga. Essa experiência consiste em fazer com que esse ovo cozido entre dentro dessa garrafa através do gargalo. Agora, nessa segunda experiência, nós vamos fazer com que uma bexiga se encha sem ter que assoprá-la. Nessa experiência, nós vamos utilizar, de novo, uma garrafa de vidro, uma bexiga, obviamente, uma água fervida e um outro recipiente com água em temperatura ambiente. A quantidade de água fervida é exatamente a quantidade para preencher todo o volume da garrafa de vidro. Vamos lá então. Com muito cuidado, despejar a água fervendo dentro da garrafa. Agora nós aguardamos alguns segundos só para poder esquentar a garrafa. Essa água fervida é apenas para esquentar ela. Depois de esquentada a garrafa, nós podemos voltar para o outro recipiente essa água fervida. Agora nós pegamos essa bexiga e encaixamos ela na boca, no gargalo da garrafa. Agora, para acelerar um pouco o processo, basta colocar essa garrafa dentro da água e conforme a garrafa vai se esfriando, a bexiga vai se enchendo sozinha dentro da garrafa. Pronto? Aí está a experiência. Com a dilatação térmica é fácil de comprovar que as dimensões de um corpo aumentam quando aumentamos a sua temperatura. Com algumas exceções, todos os corpos, sólidos, líquidos ou gasosos, dilatam-se quando sua temperatura aumenta. A dilatação é proporcional ao aumento de temperatura, mas não é a mesma para diferentes materiais, ou seja, mesmo para uma mesma variação de temperatura, a dilatação dos corpos não será a mesma para diferentes materiais.
pois cada um tem um coeficiente de dilatação característico. No nosso cotidiano, alguns fatos que ocorrem no nosso cotidiano está relacionado ao fenômeno de dilatação. A gente já deve ter notado um espaçamento entre os blocos de concreto das ruas e avenidas ou em algumas pontes. Esse espaçamento é necessário justamente por causa da dilatação que os materiais sofrem.